Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 19 de abril do ano de 2022. É o calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, estamos hoje no dia 18 do mês de Nissan, do ano 5782. Até o pôr do sol, né? Nós estamos aí no dia 18 de Nissan, e nós estamos aí, né, para o quarto dia de Pessach e o terceiro dia do Homer. Então, até o pôr do sol, nós estamos no quarto dia de Pessach e no terceiro dia de Sefirat HaOmer, a contagem do Homer. Estamos aqui à tarde com a Torá para trazermos aí, né, a Parashá semanal, os comentários diários da Parashá. E na semana passada e nessa semana nós estamos aí com leituras especiais sobre Pessach, né? E dentro desse aspecto aí, a Parashá, né? A sequência da Parashá, né? Ou sequência dos estudos da Torá, literalmente falando, na sequência do ciclo dos estudos de Torá, Parashá semanal, leitura diária da Parashá na sua sequência. A partir do próximo domingo, nós estaremos aí retornando à Parashá normal. Então, a partir de domingo, nós estaremos aí com a Parashá Acharei Mot, depois da morte dos filhos de Arão, ok? Então, essa semana, nós estamos na semana de Pessach 2 e temos aí as nossas leituras especiais para estas 2 semanas. Essa semana nós estamos aí com o livro de Levítico, Vaikra, e já vimos aí o capítulo 22, e agora estamos aí vendo o capítulo 23. Então daqui a pouco nós estaremos aí lendo a terceira leitura desta semana especial de Pessach, Levítico capítulo 23, versos 15 a 22, ok? Vamos ver o que o Rebbe diz para nós nessa tarde, né? Sempre mensagens especiais, levando-nos realmente para a redenção final com Mashiach, em preparação para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Então, a palavra de sabedoria, de ensinamento do nosso Rebbe, Menachem Mendel, o Tzadik, o justo da nossa geração, para hoje é: o escuro brilhará. Então, assim ele nos diz: virá o tempo em que o lobo se deitará com o cordeiro, a noite brilhará, os mortos viverão, mas o lobo será lobo. A noite ainda será noite, e a experiência da morte continuará sendo o oposto da vida. Pois tudo isso Deus fez para a sua glória. Baruch Hashem. Então, nessa palavra de sabedoria, de ensinamento do nosso Rebbe, o líder da nossa geração, ele está nos falando exatamente do tempo da redenção com Mashiach, em que realmente o lobo se deitará com o cordeiro e a noite brilhará, os mortos viverão. Está falando da ressurreição, que acontecerá na época da redenção final, com Mashiach. Então, durante o período do reinado de Mashiach, nós teremos aí, realmente, segundo os nossos sábios, nós teremos durante o seu reinado períodos de ressurreição, né? Então, no princípio do reinado de Mashiach, não acontecerão a ressurreição de todos. Ela será paulatinamente, ela será de tempo em tempo. Então, é isso que está dizendo o nosso Rebbe aqui. Com referência à questão do lobo se deitar com o cordeiro, a noite continuará brilhando, noite será noite, dia será dia, né? Os mortos viverão, a ressurreição. Então, aí ele está falando de etapas da ressurreição durante o período do reinado de Mashiach, na redenção final. Também ele nos fala sobre a questão, a experiência da morte continuará sendo o oposto da vida. Segundo os nossos mestres, né, durante o período da revelação de Mashiach, né, aquele que
ainda não experimentou a morte, ele vai experimentar a morte, porque Deus ditou, Deus deu a sentença, né? Porquanto tu és terra e a terra retornarás, né? Então, a experiência da morte, para quem ainda nos dias de Mashiach, quando ele se revelar, não experimentou a morte, ele vai experimentar a morte também, né? Justamente para ele poder ver essa diferença de morte e vida e valorizar a vida logo após a sua própria ressurreição. Então, Deus fez tudo isso exatamente para a sua glória. Então, tudo será efetivamente para a glória de Deus, ok? Então, por isso, os nossos esforços, né? A nossa pronta, né? Resposta a Deus, no sentido de, para nós não judeus, conhecermos as 7 leis universais, bem como estudá-la e aplicá-la no nosso dia a dia, fazer essa preparação para a redenção final, para que nós possamos ser participantes da redenção final, ok? Não restam dúvidas de que temos aí, né, ainda muito a aprender, né? Enquanto Mashiach não se revela, nós vamos aí aprendendo, e as lições são ricas para que nós possamos crescer em temor e amor para com Deus. O nosso Shalom de hoje vai para a Vânia Ivonete, lá de Recife, Pernambuco, a Eva, lá de Curitiba, Paraná, o Joel Silva, 63, Canoas, Rio Grande do Sul, o Carlos Magno Andrade Reis, lá da cidade de Simões Filho, Bahia, o Edson Batista Filho e família, lá de Maringá, Paraná, a Meire Ferreira e família, de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, Ezequiel Sintra de Oliveira, Araraquara, São Paulo, Edith Monteiro, lá de Manaus, Amazonas, a Nair Pereira Vedovoto, Felipe Costa Oliveira de Manaus, Amazonas, o casal, né, Ronaldo, Rosana Bernardo, de Caruaru, Pernambuco, a Elizabeth Beth, de Francisco Morato, Grande São Paulo, a Jocely Batista, que faz parte do grupo Ben Noar e Bat Noar, Clefeton Lopes, São Paulo, capital, Walter Sanches, Guarulho, Grande São Paulo, Aide Delabate, da cidade de West Kendall, na Flórida, nos Estados Unidos, né? Juntamente com ela faz parte do grupo, né, Histórias Judaicas, a Rosinha Erlirman, Carlos Cordeiro, de Prudentópolis, Paraná, e José Roberto José, governador Valadares, Minas Gerais, né? Estas pessoas fazem parte do grupo Histórias Judaicas, né? E a AIDE Delabate, lá da cidade de West Kendall, na Flórida, Estados Unidos, e família, vai aí também o nosso Shalom da tarde, à tarde com a Torá. Temos aí a Miriam Barros, né, de Brasília, a Malu, lá da cidade de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília, a Inês Martins, de Pirajuí, a nossa cidade, né? Então, o nosso Shalom aí, ok? Vamos primeiramente para a nossa leitura especial de Pesach 2 para o dia de hoje, e depois vamos lá retornar aos ensinamentos de Sefirat HaOmer, a contagem do Homer. Então a nossa aliá de hoje está no capítulo 23 de Levítico e os versos 15 a 22. Então dos versos 15 a 22 nos fala assim: e contareis para vós desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo, desde o dia em que tiverdes trazido o Homer da movimentação, 7 semanas completas serão. Então aqui nós temos a entrada, né, das instruções dentro da Torá escrita sobre Sefirat HaOmer, a contagem do Homer. Ela começa no dia seguinte ao primeiro dia festivo.
O primeiro dia festivo é Pessach, a primeira noite de Pessach e o primeiro dia de Pessach. Ao pôr do sol do primeiro dia de Pessach, nós entramos na segunda noite de Pessach, aí que começa a contagem do homem, como foi feito na atualidade no sábado passado à noite, ok? Que foi dia 16 de abril. Então aí nos fala sobre exatamente a contagem do homem, os sacrifícios que são feitos durante todo esse período, e no final nos fala sobre que é um estatuto perpétuo em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações, mesmo com a destruição do Beit HaMikdash, no ano 69 da nossa era comum, continua sendo como é até a presente data, com a única diferença é que não há sacrifícios de animais. E então, quando cortardes a ceifa da vossa terra, não acabareis de cegar o canto do vosso campo, nem colhereis a respiga de vossa ceifa, para o pobre e para o peregrino os deixareis. Eu sou o Eterno, o vosso Deus. Dentro desse aspecto aqui, o Eterno ele orienta realmente Moshe e o povo, que no momento de fazer a cega, né, ou seja, de ceifar, não é para ceifar o canto, né, dos campos, e nem para colheres as respigas, né, da vossa ceifa, que é para o pobre e para o peregrino. Isso daí significa exatamente amor ao próximo. Por quê? Porque quando se faz a ceifa dos campos, né, os cantos não podem ser ceifados, e quando estão colhendo, né, o produto, aquilo que cai pelo caminho não é para voltar para pegar, é para deixar lá. Porque os pobres e os peregrinos, eles podem livremente adentrar a propriedade, né, para poder pegar dos frutos da terra, que estão dessa forma nos cantos dos campos, e também aquilo que caiu durante a colheita, né, ou não é para voltar para pegar, é para os pobres e os peregrinos. Dessa forma, né, tanto os pobres como os peregrinos, o Eterno faz exatamente isso para que eles não venham pedir esmola, que eles tenham, né, sejam preservados, né, de serem humilhados no sentido de pedir esmolas, ok? Então isso daí é uma forma em que realmente Deus orientou para que fosse preservada a dignidade do ser humano nesse caso aí. Então aí o pobre e o peregrino, o viajante, ele poderia adentrar ali na propriedade, pegar o suficiente para que ele pudesse alimentar a sua família e bem como também matar a sua própria fome. Pronto. Ele entraria normalmente pela porta da frente, o modo de dizer, né? Ele entraria normalmente, não precisava pular cerca, furar cerca, etc. e tal. Ele entrava pelo portão normal, ele ia até o campo, ninguém o impediria, e ele então adentraria até o campo, e lá ele fazia a sua ceifa, né? E iria embora normalmente, tranquilamente, né? Levando para si e para a sua família o seu sustento, né? Sem passar por aquela humilhação de pedir esmola, né? Então, é o provimento, a providência divina em favor do pobre, do necessitado, e também, né, a dignidade dele sendo preservada para o fazer, né? E dessa forma, então, o pobre e o necessitado era suprida também as suas necessidades, né? Obviamente, outras coisas mais complexas também, há outras mitzvot, outros preceitos, em que o povo judeu precisava observar para poder ajudar o pobre, o necessitado, o destituído, o órfão, a viúva, etc. e tal, né? Então, Deus, ele previu tudo, ele orientou para tudo, para que o temor e amor a Deus sempre fosse realmente algo presente na vida das pessoas, e também o respeito mútuo, independente da classe social
ou da posição social, né? Então, as pessoas são humanas e elas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Só por isso, modo de dizer, já todo ser humano merece respeito e merece dignidade. Deus proveu isso, né? E realmente entregou esses preceitos ao povo judeu, e através do povo judeu sendo entregue às nações. Por isso, muitas leis entre as nações, elas têm um cunho judaico, onde você normalmente escuta entre as nações aquela famosa expressão, nós somos um povo com princípios judaicos cristãos, né? Esse é um termo que é muito usado entre as nações, justamente por causa disso, porque as nações trouxeram para si, né, muitos preceitos dentro da questão da própria Torá, dentro dos próprios mandamentos, preceitos, princípios, e isso foi colocado entre as nações. Por isso que as nações falam, nós temos um costume judaico-cristão, porque muitas coisas dentro do mundo cristão ou do mundo não judaico, né, foram copiadas exatamente dos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Então, por aí você tira uma base, né, que aquele segmento religioso que diz que o chamado Antigo Testamento não serve para mais nada, isso mostra total ignorância, falta de conhecimento histórico, bíblico, espiritual e realmente da história humana, da história da humanidade desde o princípio até aqui. Então, quando se fala é um povo com costume judaico-cristão, é exatamente por causa disso daí. Ou seja, o chamado, né, para o mundo não judaico, né, o chamado Antigo Testamento, né, que é conhecido dentro do mundo judaico, né, como Tanakh, ou Escrituras Sagradas, né, não são desatualizadas e nem faz parte do passado. É atualíssima, né? A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a base de tudo, de todos, sem ela não existe absolutamente nada. Então, como alguém pode dizer que não tem serventia? Se você existe, é graças à Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Aí se você está dizendo assim, ó, não serve para nada, é a mesma coisa se você simplesmente tirasse a cabeça fora do corpo. O que vai acontecer? Tchau. É isso daí. Então, simplesmente é isso daí. Para aqueles que dizem que o chamado Antigo Testamento, principalmente os 5 primeiros livros da Bíblia, não tem serventia para nada, isso daí significa que ele está sem juízo. Lhe falta totalmente sabedoria e temor aos céus. Ok? Então é isso daí. A Edilane Minorello, né, e o marido, o Claudemir Jesus da Silva, chegaram por aí também, Baruch Hashem, né? E vamos em frente aí. Baal Shem Tov, o fundador do Hassidismo, né? Ele diz assim, não perca um único dia sem fazer uma mitzvah. Não perca um único dia sem fazer uma mitzvah, né? Então, por exemplo, você diz assim, meu Deus do céu, já passamos do meio do dia e eu não fiz nada. Mas você está participando do estudo da Torá, em A Tarde com a Torá, você está cumprindo uma mitzvah. Ufa! É bem por aí mesmo. Deus, ele é maravilhoso, ele nos dá inúmeras oportunidades para que nós possamos, de fato, cumprir uma mitzvah, no mínimo, né, diariamente, ok? A Cibele Ludmila, lá por um mundo melhor, lá de Lisboa, Portugal, está aí também conectada. Shalom, shalom. Algumas curiosidades para nós, né, dentro do chamado Êxodo, né, a saída do Egito. Então, uma das coisas pertinentes aqui, né, interessante, né, algumas curiosidades que muitas vezes nos passam desapercebidas, né? Então vamos falar algumas coisas aqui e depois vamos para o Sefirat HaOmer, ok?
a Ana Eustáquio, lá de Manaus, né? Amazonas, acabou de chegar por aí também, shalom, shalom. Então, uma das curiosidades, melhor dizendo, nós temos aí, né? O Pêssar celebra o êxodo do Egito, a saída do Egito, no ano 2448, a contar da criação. Então, no ano 2448, a contar da criação, aconteceu o êxodo, a saída do Egito. No calendário comum, né, corresponde ao ano de 1313, antes da Era Comum, né? Então, antes da Era Comum, no ano 1313, nós temos aí a saída do povo do Egito. Não é à toa que o ano é 1313, é 1313 no caso. Dentro da Kabbalah, o número 13 ele corresponde a Ahavat, amor, né? Então, 1313, nesse caso aqui específico, não é aquele partido político, nem aqueles que são associados com eles, né? Infelizmente, tomaram posse de um número muito importante e, mais uma vez, mostra a misericórdia de Deus para os tais, né? Em que Deus também dá oportunidade aos perversos para poderem conhecer o verdadeiro amor, ok? Então, no ano 1313, 1313, o número 13 corresponde na Kabbalah a Havat, amor. Então está aqui, né? Exatamente, amor mais amor. E nós estamos dentro da semana do Sefirat HaOmer, a contagem do homem, no mês de Hesed, de amor, de benevolência, né? Então aqui nós estamos vendo mais uma vez o amor, a benevolência de Deus. Realmente Deus é fiel para cumprir a sua promessa, né? Então, qual que é a diferença de bênção e promessa? Bênçãos, ela está sujeita ao nosso agir. Se nós agimos bem, segundo a vontade divina e os seus preceitos, somos abençoados. Se nós agimos em desobediência, em rebeldia para com Deus e a sua vontade, os seus mandamentos, não recebemos bênçãos. Promessa é diferente. Deus fez uma promessa, Deus faz uma promessa, isso independe da nossa obediência ou não, ele cumpre a promessa. Essa é a diferença. Então, Deus é fiel para cumprir a sua promessa, ok? Uma outra curiosidade que nós temos aqui para aprendermos dentro desse período, né? O exílio egípcio durou 210 anos. Então nós temos lá em Bereshit, capítulo 15, verso 13, onde está escrito: seus descendentes serão estranhos numa terra estranha durante 400 anos. Quando a Torá conta a história do Êxodo, somos informados de que os filhos de Israel habitaram no Egito durante 430 anos. Nós temos aí 210 anos de exílio, temos 400 anos, né, por Bereshit, né, Gênesis capítulo 15, verso 13, e depois nós temos em Shemot, capítulo 12, verso 40, onde fala 430 anos. E agora, como que vamos desenrolar esse angu de caroço, como diz aí o nordestino, né? Então vamos lá, os nossos sábios trazem para nós a explicação. Então, realmente o pedigree das gerações, né, são fornecidas em Gênesis capítulo 6. Então, aliás, em Shemot capítulo 6, Êxodo. Em Êxodo capítulo 6, versos 16 a 20, nós temos aí realmente a relação, né? Como os nossos sábios falam, é o pedigree, o histórico da geração, das gerações ali. Então, torna impossível que eles estivessem no Egito por todo aquele tempo, 430 anos. Como é possível isso? Porque a opressão era tão dura que Deus reduziu o exílio deles para 210 anos. Então, a princípio, realmente seria para 430 anos, mas o exílio, né, a opressão era tão dura que Deus ele trouxe para 210 anos.
Apesar disso, o número 400, que já vimos ali em Gênesis 15, né, ainda fica uma interrogação. E esses 400 anos? Então, os nossos sábios explicam que eles deixaram o Egito exatamente 400 anos após o nascimento do filho de Abraão, o seu único filho, o seu único herdeiro, né? Yitzhak. Então, do nascimento de Yitzhak, né, até esse período, são 400 anos. Mas aí agora, então, está explicado os 400 anos, ok? Aí nós vamos para Êxodo, capítulo 12, verso 40, e nos fala de 430 anos. E como que vamos achar esses 430 anos, ou os 30 anos de diferença? Então, os nossos sábios explicam. Com Yitzhak, que nasceu 30 anos após a profecia de Abraão, então, em Yitzhak, o seu nascimento se cumpriu, né, realmente dentro de uma profecia feita a Abraão 30 anos depois da profecia propriamente dita. Então aí nós temos um período de 430 anos que eles foram hóspedes temporários que ainda não possuíam um país. Ou seja, mesmo Abraão, Isaac, Jacob estando dentro da terra prometida em Canaã, mas na realidade eles ainda não tinham a posse da terra. Tanto é que Abraão, ele comprou a gruta de Marpelá para sepultar Sará. Certo? Então eles estavam dentro da terra, mas eles não tinham a posse da terra. Então eles eram realmente eram considerados, segundo os nossos sábios, eles eram considerados que eles estavam no exílio. Então por isso 430 anos de exílio, ok? Então aqui nós temos aí esse aspecto aí de 430 anos. Mas você pensa que parou por aí o embrolho desses negócios de números e anos? Vem mais. Genesi Tolentino dos Santos. Shalom, shalom, Genesi. Coloca o nome da cidade para nós aí, por gentileza, aí, para falarmos o nome da sua cidade, de onde está se conectando conosco aí. Ok? Baruch Hashem, né? Então vamos lá, mais um dado. Os nossos sábios falam que os judeus foram escravos no Egito durante 116 anos. 116 anos, já não é mais 210. Olha lá, vamos ver como fica essa história? Então diz assim, os israelitas foram escravizados pelos egípcios depois que o último filho de Jacob faleceu. Enquanto aqueles primeiros patriarcas, né, ou seja, Jacob foi o pai de 12 filhos, os 12 príncipes das 12 tribos de Israel. Enquanto esses 12 príncipes ainda estavam vivos, mesmo depois da morte de Yosef, eles ainda eram livres. Eles ainda não estavam escravizados. Vai marcando aí. Se perder algum dado, depois, a hora que for publicado o link do vídeo, você volta e vai escrevinhando, como diz o outro, né? E vai fazendo rascunho e os cálculos aí, ok? A Genesi é lá de Londrina, Paraná. Shalom, shalom a ti e toda a família. Então, vejam bem. Quem foi, aliás, o último filho de Jacob que faleceu? Exatamente Levi. Ele viveu 137 anos, né, quando ele faleceu. Então, segundo Êxodo, capítulo 6, verso 16, nos relata isto. Então, Levi, na realidade, ele tinha 43 anos de idade quando seu pai levou sua família inteira ao Egito para escapar de Canaã por causa do problema da fome, ok? Então, isso forma 116 anos de escravidão
antes que eles fossem libertados após um total de 210 anos no Egito, né? Então vejam bem, aí você faz uma pequena continha, né? Levi, ele tinha 137 anos quando faleceu e 43 anos quando saiu de Canaã. Então você pega 137 menos 43, você vai ter um resultado de 94. Ou seja, Levi saiu com 43 anos de Canaã e habitou o Egito por 94 anos. Aí você pega, por exemplo, né, 210 anos e você tira 116, que fala aqui 116 anos, e a diferença você vai ver o quê? 94. Exatamente o período em que Levi permaneceu vivo no Egito. Após a sua morte é que o povo judeu foi escravo. Portanto, então, mais um dado, mais uma curiosidade, né? O tempo de escravidão do povo judeu foi de 116 anos no Egito. Escravidão, literalmente falando. Ok? É isso daí, né? Não tem coisa melhor, né, do que realmente buscarmos sabedoria e conhecimento com os nossos mestres, ok? Moshe foi o herói que fez tudo acontecer. Moshe era filho de Amiram, um importante líder judeu. Como o faraó tinha ordenado matar todos os meninos judeus, a mãe de Moshe o colocou num cesto que navegou sobre o rio Nilo, e a filha do faraó o encontrou e o adotou, criando-o no palácio. Muitos anos depois, aos 80 anos, Moshe foi instruído por Deus a procurar o faraó e exigir a imediata libertação do povo judeu, né? Nós temos aí as chamadas 10 pragas, né? Até o faraó libertar os israelitas. Moshe, aliás, Deus mandava Moshe ir com o Paró e para falar ao Paró, assim diz Deus, o Deus dos hebreus, o Deus dos judeus, deixe meu povo ir. Mas o Paró recusou até a 10ª praga, a morte dos primogênitos, né? Na verdade, ele até aumentou a carga de trabalho, né, do povo judeu durante esse período. Moshe advertiu o Paró que se ele continuasse a se recusar, Deus enviaria praga sobre ele e todo o seu povo, né? Porque o povo egípcio era cúmplice do Paró. Então eles se alegravam, né? Eles se divertiam com a escravidão dos judeus. Então, muitas vezes, né, os egípcios não perdiam a oportunidade de fazer dos judeus um bobo, um palhaço, né? Então, eles iam tomar banho, eles pegavam, mandavam os judeus irem buscar água no rio Nilo. Quando eles chegavam lá, trazendo água, aí eles falavam, essa água está muito fria, esquenta a água para mim. E aí tinha que esquentar a água, aí eles esquentavam a água, misturavam com aquela água. Aí eles falavam, né? Esse é um dos exemplos, ok? Agora ficou muito fria, muito quente, busca mais água lá no Nilo. Eles tinham que ir lá buscar água no Nilo, trazer, então assim sucessivamente. Então o próprio povo era cúmplice, né, do Paró. Isso daí você tira uma base sobre o que aconteceu nos últimos 2 anos e meio, onde os protótipos de Paró, né, pelos 4 cantos do nosso planeta, através desses últimos 2 anos e meio, o que eles fizeram? Eles fizeram algo semelhante do Paró. E muitas pessoas do meio do povo somou-se com esses Paró da atualidade, praticando atos perversos semelhante a ele. Quantas pessoas foram agredidas, foram envergonhadas, humilhadas, presas e etc, e etc. Então,
o Paró, ele dominando um povo sem consciência, ele se torna um ditador e o povo se torna cúmplice. Então, na hora que o Paró manda fazer, o povo obedece. Então, cúmplice. Então, por serem cúmplice, vão responder pelas consequências dos seus atos, entendeu? Então, aquele negócio, ninguém que planta maçã, né? Ou melhor dizendo, né? Ninguém que planta abacaxi vai colher maçã. Plantou abacaxi, vai colher abacaxi. E muitas vezes vai ter que engolir o abacaxi com coroa e tudo, né? E aí está a questão. Então, por isso, Deus enviou as 10 pragas no seu total contra o Paró e o seu povo, porque o povo era cúmplice do Paró, né? Então as pragas foram de sangue, sapos, insetos, feras, pestilências no gado, furúnculos, granizo, gafanhotos, trevas, morte dos primogênitos, a última praga nesse sentido aí, ok? Então, com a última praga, o Midrash nos diz que na noite em que Deus começou a atingir os primogênitos egípcios, o faraó, ou Paró, acordou assustado, pois além da morte dos seus cidadãos, o seu próprio primogênito estava morto. Então, segundo o Midrash, descreve que o Paró, ele saiu correndo lá em Goshen, onde habitavam os judeus, e ali ele ficou que nem uma barata tonta, correndo para todos os cantos, onde mora Moshe, aonde que mora Moshe. E o povo ficou com medo de dizer aonde que Moshe morava, porque o Paró estava ali, e junto com ele tinha a sua guarda pessoal. Então o povo pensou imediatamente, ele está procurando Moshe para matar Moshe. Então o povo dizia, olha, ele mora lá naquela outra quadra. Aí corria para lá, chegava lá, não era a residência do Moshe. Aí corria, aí falava, onde que mora Moshe? Aí o povo indicava outro ponto. E o Paró, junto com a sua guarda pretoriana, ou sua guarda pessoal, ficou que nem barata tonta, né? Até que realmente viram que a angústia do faraó era uma realidade, aí então indicaram corretamente a casa de Moshe, e então o Paró mandou Moshe e todo o povo imediatamente sair do Egito, né? Então, dessa forma, realmente o Paró, né, mandou o Moshe e todo o povo sair do Egito. E de acordo justamente com esse Midrash, né, há uma canção infantil chamada O Faraó de Pijama no Meio da Noite, né? Ou seja, o Paró não teve tempo nem de colocar as suas vestes reais diante da grande aflição que se abateu sobre todo o Egito e a sua própria casa, e sobre ele também, porque ele também era primogênito. Ele viu o seu primogênito morto, todos os seus generais, a sua guarda pessoal, o seu exército, todos eles estavam em grande aflição, gritos e desespero, porque os seus primogênitos também estavam mortos. Então o Paró não teve nem tempo de colocar as suas vestes reais, saiu de pijama atrás de Moshe para fazer com que ele e todo o povo saísse do Egito rapidamente, ok? Então, por isso, a canção infantil, o Faraó de Pijama no meio da noite. Imaginem a cena, né? A cena do desespero do Paró no meio lá de Goshen, né? Correndo que nem barata tonta atrás de Moshe. Então, é assim, né? Os perversos acham que são Deus e que nada vai se abater sobre eles, mas, né, eles têm o seu ponto final na sua história perversa. Por isso, os perversos da atualidade não tenham medo nem pavor deles. Eles têm um ponto final. E você que crê em Deus, no único Criador e no único Salvador, você não tem um ponto final. Por quê? Porque o teu Deus, o nosso Deus, ele é Ein Sof, o infinito. E todo aquele que está conectado com ele se torna infinito, como é o seu Deus. Por isso, Olam Rabá, o mundo vindouro,
conhecido popularmente como a vida eterna. Você vai ter medo do quê? Vamos em frente, ok? É isso daí. Então nós estamos aí na nossa contagem do Homer. Até o pôr do sol de hoje nós estamos no terceiro dia do Homer, ok? Então dentro da contagem do Homer há realmente muitas coisas preciosas aí, né? Então lá naquele link que nós passamos e que nós avisamos aí, rabad.org.br, você encontra as atualizações diárias da contagem do homem. Dentro daquela contagem lá, você pula a bênção, porque ali tem Vetsvano, né? Que é exatamente nos ordenaste. Esta é uma bênção e uma prece específica para o judeu, e não para os Beneinô. Você pula aquela bênção lá, você pode simplesmente dizer, hoje são 3 dias do homem, e pronto, faz uma prece espontânea, agradecendo a Deus por esse terceiro dia, para que você tenha sabedoria, para saber contar os seus dias. Mas dentro daquele contexto lá, você encontra também, né, a seguinte recitação, né? Que o misericordioso, depois que você faz, né, hoje é o terceiro dia do Homer, pula a bênção, que é específica para o judeu, que o misericordioso restaure o serviço do Beit HaMikdash no seu lugar, brevemente em nossos dias, amém, selá. Para o dirigente do coro, um cântico com musical instrumental, um salmo. Que Deus tenha graça conosco, que nos abençoe e que Ele faça resplandecer seu semblante sobre nós para sempre, para que o teu caminho seja conhecido na terra, tua salvação entre todas as nações te louvarão a Deus, todas as nações te louvarão. As nações te louvarão a Deus, todas as nações te louvarão. As nações se alegrarão e cantarão jubilosamente, pois tu julgarás os povos com justiça e guiarás as nações da terra para sempre. Os povos te louvarão a Deus, todos os povos te louvarão, pois a terra produzirá o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todos dos mais remotos cantos da terra o temerão. Te imploramos com o grande poder de tua destra, que libertes o cativo, aceita a prece de teu povo, fortalece-nos, purifica-nos, ó reverenciado. Poderoso, te imploramos, guarda como a menina dos olhos aqueles que procuram tua unicidade. Abençoa-os, purifica-os, concede-lhes sempre tua misericordiosa retidão. Poderoso, santo, em tua abundante bondade, guia tua congregação. Único e soberano, volta-te ao teu povo que está consciente da tua santidade. Aceita nossa súplica, escuta nosso clamor. Tu que conheces os pensamentos secretos. Bendito seja o nome da glória de seu reino por toda a eternidade. E a última parte nos diz assim: Mestre do universo, tu nos ordenaste por intermédio de Moshe, teu servo, fazer a contagem do Homer, de modo a nos purificar de nosso mal e impureza. Falamos lá que naquela princípio tem a bênção que tem tu nos ordenaste. E agora aqui você lê, tu nos ordenaste, aí você vai perguntar, mas está escrito tu nos ordenaste, e é para nós lermos também? Lembre-se que lá é a bênção, aqui você está fazendo a recitação realmente da contagem do homem, ok? Então, você está fazendo uma recitação daquilo que Deus ordenou por intermédio de Moshe ao povo judeu, ok? Então você está fazendo uma recitação e não uma bênção. Lá atrás é uma bênção. Conforme escrevesse na tua Torá, e contareis para vós desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo, desde o dia no qual trazeis o homem como oferenda, 7 semanas completas. Até o dia seguinte, a 7ª semana, contareis 50 dias, para que as almas do teu povo Israel possam se purificar das suas impurezas. Assim que seja a tua vontade, Adonai nosso Deus e Deus de nossos pais, que pelo mérito da contagem do homem que eu contei hoje, seja remediado o defeito que causei na Sefirá,
Tiferet Shebechesed, e que seja purificado e santificado com elevada santidade, e que, através disso, recaia uma influência abundante sobre todos os mundos. Que isso retifique nossa Nefesh, Ruach e Neshama, de toda torpeza e defeito. Nos purifique e nos santifique com tua santidade superior. Amém. Selá. Então, lembrando, recordando que a questão da contagem do homem é um refinamento do nosso caráter, da nossa personalidade, das nossas emoções, ok? E da nossa alma divina, da nossa alma. Então, aqui fala o defeito que causei na Sefirá, na emoção, no sentimento, Tiferet Shebechesed. Tiferet é beleza e Shebechesed, nós já vimos aí, é amor e benevolência. Então significa o defeito que causei na minha emoção, no meu sentimento de beleza sobre amor e benevolência, né? Então, o defeito que nós causamos aí foi exatamente o quê? Não colocar beleza sobre o amor e a benevolência, né? Então, que isso seja retificado em nossa Nefesh, Ruach e Neshama. São 3 níveis da nossa alma. Então, as nossas emoções que precisam ser retificadas. Por isso, um dos objetivos principais da nossa Sefirat Haomer, a contagem do homem, é exatamente dentro desse aspecto aqui, ok? Os atributos emocionais que nós vamos ter durante todos esses 7 semanas, né? Então, esses atributos emocionais, né, que são chamados de Sefirá, ou do seu conjunto, né, Sefirot. Então, diz assim o famoso cabalista Rabi Moshe Cordovero, conhecido como Ramak. Ele faleceu no ano 1570. Ele escreveu na sua famosa obra monumental chamada Pardes, ele escreve que a Sefirá, que significa tanto Mispar, número, quanto Sipur, narração ou relato. Uma terceira raiz para a palavra Sefirá é também Sapir, que significa safira, que é um cristal translúcido que brilha com grande esplendor. Então, portanto, a contagem do homem traz para nós realmente o iluminar através deste refinamento, certo? Que nós vamos vendo semana a semana, dia a dia. Esse refinamento da nossa alma, esse refinamento do nosso caráter, da nossa personalidade, das nossas emoções, é na realidade o que os nossos sábios dizem, é a história das nossas almas. Então, portanto, Sefirá tem toda essa conexão que acabamos de falar. Repetindo rapidamente, Sefirá significa tanto Mispar, número, quanto Sipur, narração ou relato. Uma terceira raiz para Sefirá é também Sapir, safira, um cristal translúcido que brilha com esplendor, ok? Então, é a história das nossas almas. Portanto, durante esse período, não deixe de fazer a contagem do Homer. Aprenda passo a passo. Lembra que a gente sempre fala aqui, nesses nossos quase 3 anos, de lives, Não dê um passo maior do que aquilo que você possa fazer. Seja passo a passo, degrau a degrau, assim como nós aprendemos o alfabeto, A, B, C, assim como nós aprendemos as vogais A, E, I, O, U, e etc, etc. Assim como nós entramos na escola e nós vamos nível a nível, ano a ano. Então a nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica é dentro do mesmo aspecto.
Não adianta nada você começar uma vida hoje monoteísta, na unidade, na unicidade de Hashem, e você já começar hoje mesmo. Eu quero saber realmente a profundidade da Kabbalah. Você ainda não sabe nem trocar as fraldas próprias. Já quer ir para as profundidades da Kabbalah? O refinamento da nossa alma e da nossa personalidade, caráter e emoções, exatamente é para deixarmos realmente de lado a escravidão do nosso ego, do nosso egocentrismo, a escravidão da arrogância, da prepotência, do orgulho e patati e patatá, que não é aquele número infantil que se coloca por aí no YouTube, ok? É realidade. É realidade. Então, por isso, Sefirat HaOmer, contagem do homem, vem nos mostrar essas realidades aí. Então, dentro desse espectro de experiência, né, humana, então ela se divide em 7 emoções ou qualidades. Por isso, nós temos aí, realmente, no plural, Sefirot, né? Então, são 7 emoções ou qualidades que vamos ter durante as 7 semanas. Essa primeira semana, nós temos aí exatamente o quê? Nós temos Hesed, amor, benevolência. E depois nós teremos 6 semanas mais pela frente, dentro desse mesmo aspecto, os 7 atributos emocionais. Hesed, amor, benevolência. Gevurah, justiça, disciplina, restrição, temor. Tiferet, beleza e harmonia, compaixão. Netzach, persistência, firmeza, ambição. Hod, humildade, esplendor. Yesod, vinculação, fundamento. E a 7ª semana será em Malhut, nobreza, soberania, liderança. Então são estes refinamentos que nós vamos passar durante a semana. Então você não pode começar a primeira semana Hesed, amor, benevolência, e já no segundo dia das primeiras semanas você diz assim, não, eu quero ir lá para Malhut. Eu já vou dar um pulão lá na frente. Esperar 7 semanas? Que isso? Você tá maluco? Eu já quero ir para a última semana, já ir para o último dia da última semana. Aí eu te pergunto, quem que é maluco nessa história? Então, refinamento é um trabalho de paciência. Refinamento das emoções é um trabalho de paciência, persistência. Você que tem tanto pedido a Deus paciência, você acha que Ele vai te dar paciência assim, ó? Ou Ele vai te dar oportunidades e oportunidades e mais oportunidades para você exercitar a paciência? Ah, o meu filho está me deixando maluco. É uma oportunidade que Deus está te dando para ter paciência. Ah, o meu marido é uma coisa fenomenal, né? Uma experiência para você ter paciência. Ah, o marido diz, ah, minha esposa, meu Deus do céu. É a oportunidade que Deus está te dando, paciência. É no trabalho, é com o vizinho, é com o parente, é no seu dia a dia, é com você mesmo. Muitas vezes você fica impaciente com você mesmo. São oportunidades que Deus está te dando para ter paciência. Então, dentro da primeira semana, nós temos o quê? Exatamente o atributo, né, de Hesed, de amor, benevolência. Hoje, como terceiro dia até o pôr do sol, então vejam bem o que significa compaixão, harmonia no amor. Então vamos agora para aquilo que os nossos sábios trazem para nós. A harmonia no amor é o que combina tanto os aspectos de Hesed, bondade, benevolência, amor,
com os aspectos de Gevurah, né? Que é exatamente a força, que é Gevurah. Vamos ler aqui. Gevurah, justiça, disciplina, restrição e temor. Então, disciplina dentro desse aspecto aí tudo mais, né? Então, nós temos aí para conosco, né? Neste dia, Tiferet de Hesed, compaixão, harmonia no amor. Então, vimos já a questão da Gevurah, do amor, que é exatamente a disciplina no amor. E agora nós estamos aí com questão de compaixão e harmonia, nesse terceiro dia. Então, dentro desse aspecto, o amor é frequentemente oferecido com a expectativa de se receber amor de volta. Amor com compaixão é dado desinteressadamente, sem esperar nada em troca. Amor que se dá esperando receber em troca, na realidade não é compaixão e harmonia no amor. É egoísmo. Eu dou porque eu vou receber. Então, eu vou dar amor porque eu quero porque eu vou receber amor. Então você está fazendo algo já esperando o troco. Isso não pode. Isso é amor interesseiro. É amor com segundas intenções. Então não é Tiferet de Hesed, né? Compaixão e harmonia no amor. Amor com compaixão é dado de forma sem interesse, sem esperar nada em troca. Eu amo e por isso eu faço. Ponto final. Mesmo quando o outro não merece amor, eu preciso dar amor, sem esperar nada em troca, da mesma forma. Né? Então, eu amo quem me ama. Quem não me ama, eu não amo. Não é por esse lado. A compaixão e a harmonia no amor, mesmo quem não nos ama, nós precisamos revelar amor. Da mesma forma, Tiferet é dar também para aqueles que lhe magoaram. Como é difícil você manifestar amor para com as pessoas que te magoaram. Mas nós estamos em Sefirat HaOmer. Nós estamos na contagem do Homer. Nós estamos na contagem para o refinamento espiritual e das nossas emoções. Então eu preciso de Tiferet, Bihesed. Eu preciso de compaixão e harmonia no amor. Então eu também preciso mostrar amor, mesmo para com aqueles que me magoaram. E reconhece a disciplina de Gevurah e, contudo, clama por amor compassivo para todos. Né? Apesar da disciplina de Gevurah no amor, né? Contudo, clama por amor compassivo para todos, que vem com a questão de Tiferet, compaixão e harmonia no amor. Então, aqui os nossos sábios dizem, o exercício do dia hoje, do terceiro dia de Homer, estenda uma mão solidária a um desconhecido. É um exercício de Tiferet Bihesed. Bom exercício. É isso daí. Amanhã tem mais. O que não nos falta é refinamento. Temos 7 semanas. Estamos na primeira semana. Você vai até o fim? Amanhã estamos juntos. Shalom, shalom. Até amanhã.